Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo Igor Barcelos, presidente do Sindiporte, ex-candidato a vereador e também pré-candidato. Enfim, vamos falar sobre política daqui a pouco. Mas vamos apresentar como presidente do Sindiporte, Igor Barcelos, quem desde já agradeço pela participação. Arnaldo, eu que agradeço a você mais uma vez, sempre fazendo convite para a gente estar aqui conversando. E esse trabalho belíssimo que você faz, né? A gente faz questão de falar tão bem do seu trabalho. Obrigado aí. Igor, vamos começar com a campanha vereador, né? Eu entrevistei você como pré-candidato lá atrás, depois fiz uma série lá para o painel em São João da Barra com todos os candidatos, uma loucura, mas deu para atender todos que quiseram participar. E também falamos depois no pós-eleição, mas não nos falamos mais em entrevista. Você fez 1.099 votos, foi o 10º colocado na corrida, mas por questão de eleição proporcional, o voto de legenda acabou fora, ficou sem essa cadeira, sem essa representatividade na Câmara. Qual o sentimento que fica? Fica mais a frustração de ter feito tanto voto e não chegar, ou fica um estímulo para continuar na vida pública? Assim, Arnaldo, foi um estímulo para a gente continuar, porque a gente tinha um grupo político onde, faltando pouco tempo para fechar a janela partidária, o líder desse grupo foi para o lado da prefeita e a gente não conseguiu seguir nos mesmos ideais. E com isso a gente teve muito pouco tempo para a gente conseguir um partido, para a gente conseguir pessoas que queriam se filiar e também ser candidato. E também o Danilo, que se dispôs a ser o candidato a prefeito, né, um ato de coragem que ele teve. E tivemos quase 23% dos votos do município contra uma máquina, um município que arrecada R$1 bilhão, e a gente teve muito pouco tempo para trabalhar a questão de partido e a questão dos candidatos. E mesmo assim, por pouco, quase que a gente leva uma cadeira para o Legislativo. A gente fez bastante voto, 1.790 votos no total. Faltou 210 votos, segundo aquela análise que você fez, eu acho, se não me lembro. E assim, a gente não teve uma vitória política, uma vitória eleitoral, mas a gente teve uma vitória política muito grande na cidade, no município, né, tão rico, e a gente não teve recurso e apoio para a gente trabalhar. Mas ali, vamos lá que eu gosto de provocar para a gente conversar sobre política, né? Não estou aqui Lógico. falando nada que é verdade Lógico. absoluta, que é uma discussão sobre. Mas nessa mesma análise que você citou que eu fiz, eu coloquei também o segundo colocado do partido teve quase 10% dos votos do resultado que você obteve. Não faltou, a gente sabe como que funciona o jogo, você já atua nos bastidores também, não faltou um empurrãozinho ali também para os outros candidatos da legenda, não só para que eles trabalhassem, mas de condições de trabalho? Mas foi como eu te falei, né? A gente teve muito pouco tempo para trabalhar e buscar recursos, apoiadores, a gente não teve tanto apoio e a gente não teve como ajudar todos a nominato. A campanha nossa foi na base de doações mesmo, a galera ajudando, né? Alguns amigos ajudando, não teve aquele apoio político, um fundo eleitoral grande, a gente não teve. O fundo que veio eleitoral que deu foi para a gente pagar a nominato, os advogados, pagamos o advogado para nominato, pagamos também a gráfica e acabou o dinheiro e a contadora. A única forma de recurso que a gente teve foi essa, em dar condições das pessoas ser candidato. Ter a gráfica, ter o advogado, ter o contador. Foi o único apoio que a gente teve, né, por dentro de verba partidária assim, do partido. Infelizmente, a gente não teve como ajudar tanto as pessoas. Eu já vinha fazendo um trabalho e faço um trabalho no Porto, por isso teve minha votação. E as pessoas que se dispuseram a ser candidato foi pelo bem da cidade. Pessoas essa um ato de coragem, então assim, poderiam ter feito muito mais voto, mas eu acho que não teve tanto tempo para eles trabalhar. Creio que agora, a partir neste ano até a próxima eleição, tenho certeza que o nosso grupo vai crescer cada vez mais. Isso que eu ia perguntar agora. O grupo se consolida porque há um vazio na oposição em São João da Barra. Você tem ali uma rejeição natural ao grupo político atual. Nós estamos falando de um grupo político que venceu todas as eleições desde 2004, né? Um grupo que já está há bastante tempo no poder. Começou lá com a hoje deputada Carla Machado, agora está com o segundo governo da prefeita Carla Capucci. Então é um grupo consolidado na cidade. Então, a rejeição é natural ao longo dos anos, isso faz parte da vida pública. Só que o Danilo teve uma votação que bateu ali um pouquinho na rejeição. Como você mesmo colocou, 23%, sempre girou ali entre 20%, 25%, até 30% com o Betinho, foi o único que superou essa casa. Esse grupo que se formou em 24 está coeso já pensando em 28 ou cada coisa no seu tempo? Não, assim, a gente tem conversado, né, com algumas pessoas que foi candidato a vereador,
né, com o Danilo, foi candidato a prefeito, e a gente está unido no mesmo propósito. A gente iniciou um trabalho que foi rápido, né? Tivemos pouco tempo para trabalhar, e agora sim a gente vai retornar aos trabalhos, né? Danilo vai começar convocando o pessoal para a gente estar continuando o trabalho, buscando mais pessoas que vão ser interessadas na política no próximo pleito de 2028. A gente vai fazer um ato político lá com a chegada do MDB em São João da Barra, vou fazer um ato em Barcelos, onde vou trazer o presidente estadual do partido e também alguns deputados, alguns amigos vereadores de regiões próximas, tentar trazer alguns prefeitos também, para a gente fortalecer cada vez mais, né, com o trabalho, falando de partido, né, um partido que tem uma história política dentro da nossa cidade, e a gente aí buscando mais pessoas que queiram se envolver com política e pessoas boas, para a gente estar continuando nessa luta aí, nesse trabalho, para a gente tentar a prefeitura novamente em 2028 e fortalecer cada vez mais esse grupo que teve uma coragem tremenda no ano passado, para a gente estar avançando cada vez mais. Agora, vamos falar um pouco também sobre essa questão de mudança partidária, né? Vocês foram todos candidatos pelo Novo. Vi, a minha amiga Suzy Monteiro escreveu até de um flerte lá, de uma conversa, não sei se seria um flerte partidário com cidadania, com o Elbert Rezende, prefeito de Macaé, presidente estadual do partido, e depois a Suzy também anunciou que você estava no MDB. O MDB, a título de esclarecimento, para São João da Barra, é um dos partidos mais importantes, né? Até porque é o maior vencedor de eleições ainda dentro do município, mas desde 2016 o diretório estava inativado. Logo depois que Neco perde a reeleição, a tentativa de reeleição, o partido estava inativado. Vai você para o MDB e vai o grupo para o MDB ou é só você? Como que funciona? Assim, na política a gente é como uma nuvem, cada dia está de um jeito. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas, né, de partidos, presidentes estaduais, né, conversei com o Elbert, conversei com diversas outras figuras políticas no estado, e eu me agradei no MDB devido à história que o partido tem na cidade, né? A gente teve lá diversos prefeitos, né? João Francisco Almeida, a gente teve Betinho Dauaire, teve Alberto Dauaire, Carla Machado, Betinho Dauaire. Então, todas essas pessoas foram eleitas pelo MDB. E o partido estava desativado. Então, assim, pela conversa que eu tive com o presidente estadual do partido Washington Reis, eu me agradei em levar esse partido para São João da Barra para que a gente possa estar crescendo o nosso grupo, né? Hoje, o nosso grupo já tem um MDB, temos o PP também, que está no nosso grupo, que lançamos a vice-prefeito, e temos o Partido Novo. Então, assim, a gente tem 3 grandes partidos hoje no momento e a gente pretende trazer mais e ter mais pessoas que queiram trabalhar na política. E a gente só vai conseguir crescer o nosso grupo se a gente tiver partido bastante para a gente trabalhar lá dentro. Hoje vamos voltar a falar sobre partido, mas para concluir a etapa eleição em São João da Barra, hoje você tem acompanhado os trabalhos da Câmara na cidade, o que você acha que poderia ser diferente se você estivesse com uma cadeira? Assim, Arnaldo, o que eu vejo hoje na política em São João da Barra é que uma pessoa só comanda a prefeitura e comanda a Câmara de Vereadores. E você não vê os vereadores fazendo o trabalho que tem que ser feito. Você vê recentemente na UPA, teve uma obra de 4,5 milhões, e quando na primeira chuva que teve na cidade, choveu mais dentro do hospital da UPA do que fora. E assim, cadê os vereadores para fiscalizar, para fazer o papel que tem que ser feito? Aí não, aí quer jogar culpa para secretário, quer jogar culpa para a empresa, mas os vereadores estão lá para fazer isso. E, infelizmente, nenhum deles fazem devido aos acordos que eles fazem. Agora, vamos falar para frente, 26. Esse movimento de entrar no MDB já tem alguma pretensão política também para a próxima eleição, próximo pleito geral de 2026? Assim, a minha ida ao MDB, né, o pedido do presidente estadual, é que eu fortaleça o partido em São João da Barra. Né? Trazer pessoas que já foram filiadas ao partido, novas pessoas que se interessam na política, fazer um trabalho em São João da Barra. Essa questão de 2026, a gente pode estar pensando mais um pouco lá na frente, mas tem algumas conversas, né? Inclusive saiu matéria aí, né? Eu acho que talvez o partido lá deva ter falado, alguém deve ter perguntado, porque eu não falei isso para ninguém, que eu quero ser deputado estadual, mas se o presidente estadual do partido quiser que eu venha, eu estou disponível, colocarei meu nome à disposição e estar contribuindo, né, com o partido no que for preciso. Agora, a gente fica nessa de ir para frente, mas tem coisas também que a gente tem que falar da última eleição, a gente acaba voltando um pouco no assunto.
Você, enquanto candidato, eu fiz uma pergunta lá naquela sabatina do painel em relação ao governo da prefeita Carla Capucci, que é a prefeita, hoje prefeita reeleita da cidade, né? Já assumindo aí seu segundo mandato. Então eu vou refazer essa pergunta, quase 100 dias de governo, já estamos chegando em abril. Qual a sua leitura deste novo governo? Como ela mesma disse, vai fazer algumas mudanças, algumas alterações, seria um governo mais personalizado da Capucci. Eu costumo dizer assim, se talvez fosse ela gestora realmente do município, na prática, o município teria talvez avançado. Mas ela não manda, né? Ela só assina. Então, infelizmente, o governo continua a mesmice, nada avança na cidade, nenhuma obra de grande impacto é feita, a gente não vê um governo fazendo nada pela população. Infelizmente, essa é a realidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sindicato, Igor. Me atualiza aí em números. Hoje, o sindicato do qual você preside, o Sindiporte, ele abraça a quantas categorias, quantos são os trabalhadores que você representa em relação ao Porto do Açu? Hoje, no Porto do Açu, eu represento cerca de quase 10 mil trabalhadores no total, mais os trabalhadores portuários. Mas eu fiz um acordo com o sindicato Sinditransporte, que é o sindicato dos motoristas de carga pesada da região, do estado do Rio, inclusive abrange o Porto. O presidente lá do sindicato, o Roberto Virgílio, me fez esse convite e eu firmei uma parceria com ele, onde eu também vou estar representando essa classe de trabalhadores, onde a gente vai conseguir fazer um belo trabalho, tenho certeza, acredito na minha diretoria. A gente está trazendo bastante benefício para essa classe de trabalhadores que é de rodoviária, inclusive abrange também aqui em Campos também, para a gente estar crescendo e ajudando as pessoas. A gente já chegou no nível lá com o Sindicato dos Trabalhadores Portuário, muito bom lá. Poucas empresas recebem um ticket de alimentação menor que R$ 1.000. Isso em 4, 5 anos de trabalho e a gente conseguiu avançar cada vez mais. E vamos seguir avançando agora também na classe dos rodoviários, para que a gente possa estar dando dignidade para essa classe de trabalhadores. Agora, como que é essa relação sua com as empresas? Hoje você classificaria de que forma? É bastante tranquila ou de vez em quando tem que subir É, o tom sindical? assim, o Arnaldo, o que eu costumo dizer? Eu dou um boi para não entrar na guerra, mas dou uma boiada também para não sair. Hoje, graças a Deus, a gente tem bom relacionamento com as empresas, mas lógico, a gente dá transparência no processo. Qual é a transparência? A gente chama os trabalhadores para uma assembleia. Antes disso, a gente acata os pedidos dos trabalhadores, aprova essa pauta de melhorias com os trabalhadores, e em seguida a gente volta para a mesa de negociação. Depois dessa mesa de negociação, a empresa faz uma proposta e a gente volta para a assembleia com os trabalhadores e apresenta a proposta que foi negociada para o trabalhador. E lá o trabalhador fica bem à vontade, se ele quer aprovar ou se ele quer reprovar. Lógico, lembrando, se o trabalhador reprovar a proposta, a gente vai para o estado de greve e aí a gente vai ter que subir o tom. Então, as empresas entendem hoje o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Porto do Açu e dando transparência no processo. Hoje, as empresas não fazem péssimas propostas mais. Então, quando a pauta é montada é pelo trabalhador, o trabalhador que monta a pauta, o sindicato fica ali para ser o negociador entre empresa e trabalhador, e com isso a gente volta e dá transparência no processo e a gente está conseguindo avançar. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos trabalhadores filiados ao sindicato, devido à mudança que teve lá em um Temer, lá atrás, da mudança da taxa negocial, da taxa assistencial, né? Não é mais obrigatória. Então, hoje é o trabalhador que paga, se ele quiser pagar, e se ele não quiser também, ele não paga. Então, a gente fica bem confortável conforme isso. O trabalhador tem total direito de ficar afiliado ao sindicato, de não ficar, mas graças a Deus hoje a gente tem bastante da maioria lá que contribui com o sindicato. Você teria um percentual dessa adesão? Quantos que contribuem? A gente tem quase 94% dos trabalhadores que são filiados. E tem algum, vamos pegar aqui, tem algum movimento de tensão aí com alguma empresa ou tá tudo tranquilo nesse período? Não, no momento tá tranquilo. A gente fechou agora um acordo com a Domi, que foi a última empresa que a gente estava negociando, e agora a gente vai iniciar agora com os rodoviários e vai ter bastante tensão lá, porque é uma classe que está desassistida. Agora vamos falar sobre um assunto que tem a ver com o sindicato, mas tem a ver também com o campo político, né? Você está no Sindicato dos Trabalhadores do Porto do Açu. E você também é sanjoanense, você é de Barcelos. E assim como eu, que sou lá do outro extremo, lá de Atafona, você ouve muita gente falar que tem poucas oportunidades para o sanjoanense no Porto.
É essa a realidade mesmo? Qual é a sua leitura enquanto presidente do sindicato e cidadão da cidade em relação à mão de obra local no Porto? Como essa dúvida assim, tem esse burburinho na comunidade, é o que eu costumo falar com o pessoal. E falei isso em diversas reuniões minhas políticas. Os empresários, eles querem contratar a mão de obra são joanense. Eles querem também qualificar. Porém, eles querem a contrapartida. Qual é a contrapartida? Hoje as empresas estão pagando 2,5% de imposto. O empresário ele quer economizar. Ele quer a contrapartida por parte da prefeitura, mas porém tem que mexer no plano diretor, né, que depende dos vereadores para mexer, mas infelizmente nada disso é feito. A mudança, ninguém muda nada. E aí os empresários não têm uma porta aberta na prefeitura para eles poderem, né, conseguir criar os programas, contratar mão de obra local. Mas eu vou te dar um exemplo, uma empresa que tem bastante trabalhador são joanense lá dentro, é a empresa Liso. Tem mais de 60% lá dentro que é de pessoa de São João da Barra. Mas eles têm feito um trabalho lá dentro. Contrata o cara, qualifica o cara, mas assim, sem apoio nenhum. Infelizmente, quando sai lá a matéria que é em parceria com a prefeitura está dando apenas o prédio para as empresas fazerem lá o treinamento. Pô, dá incentivo mesmo para as empresas. Não, vou dar isenção para vocês aqui de 6 meses se vocês chegarem à cota X de trabalhador são joanense. Mas isso não está previsto? Não tem uma lei Tá. prevista lá atrás e que precisa revisar? Exatamente, precisa ser revisado. Não é todas as empresas que conseguem esse benefício lá dentro e é o ponto de chateação dos empresários dentro do Porto do Sul. Se não me falha a memória, foi com a prefeita que eu conversei isso lá no painel. Se não me falha a memória, se estiver equivocado, peço desculpa aqui, mas se não foi com a prefeita, foi com alguém da prefeitura, certamente. Eu lembro até que alguém fala em revisar esse plano, porque lá atrás as leis previam o quê? Mais a questão da construção, né? Mais a questão da implementação do porto. Agora já estamos numa fase de operação. Seria Sim. isso que precisa ajustar? Exatamente. Tanto isso, essa questão da mudança, e também ali em volta, no redor do porto também, em deixar algumas empresas se instalar lá dentro, querendo ou não, hoje dentro do Porto do Sul é o metro quadrado mais caro do Brasil que tem lá, então os empresários reclamam muito, deixa às vezes de se instalar ali dentro, para instalar no município vizinho. Vou te dar um exemplo de uma empresa que está ali em Martilagem ali. Poderia estar instalado na cidade de São João da Barra, contratando a mão de obra são joanense, e não está. Está no município de Campos devido à falta de incentivos que a prefeitura dá a esses grandes empresários que estão corajosos demais, né, desbravam ali dentro do Porto do Sul e não tem tanto apoio que eles deveriam ter. Vamos voltar para a política para a gente fechar nosso bate-papo, né? Você se filiou ao MDB do Washington Reis, que é um player ainda que é colocado como possível candidato a governador. Obviamente que tem questões jurídicas que o impede, mas hoje o impede. Mas desse mesmo lado do Washington, você tem o vice-governador Pampolha, que surge como possível nome, e você tem o nome preferido do governador Cláudio Castro, que é o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Como que você analisa esse tabuleiro? Tem espaço para alguém de Campos como Bacelar voltar a figurar aí nos grandes postos, pelo menos a concorrer a grandes postos do governo no Rio de Janeiro? Eu creio que tem espaço, né? O Rodrigo tem feito um bom trabalho lá, não é à toa que conseguiu a unanimidade na Alerj como presidente. E assim, o Washington é um possível candidato, tem o Pampolho que é um possível candidato, mas é uma articulação lá em cima e tenho certeza que o Washington vai fazer um bom acordo lá e o que ele fizer a gente vai seguir. Você acredita em união, candidatura única, ou pode ser que tenha divisão? Eu acho que nesse grupo político eles devem caminhar para ter uma única candidatura. E em relação a outro nome importante da região, que é o prefeito Vladimir. Você mesmo falou que o PP ficou com vocês lá, que foi um apoio do prefeito Vladimir à candidatura do Danilo naquele período lá em 2024. Vladimir também se coloca aí no tabuleiro, não se sabe como o Vladimir estaria candidato ou estará candidato no próximo ano. Qual é a sua leitura? Você acha que dá, por exemplo, para Rodrigo candidato a governador e Vladimir em outra chapa também candidato a vice ou governador, ou tem que também se alinhar as coisas e aparar as arestas aí? Eu acho que vai ter um acordo na maioria lá em cima lá e até sair esse rumo aí para a gente seguir, mas sou grato a Vladimir pelo apoio que me deu lá. Vou retribuí-lo de alguma forma no ano que vem. Não deixo ele para trás pelo que ele já fez por mim. E assim, torço para que seja um acordo que fique bom para todo mundo. E lá na frente, eu tenho certeza que o Washington vai dar a direção certa para a gente e a gente vai estar seguindo.
Então, o seu direcionamento em 26 passa por Duque de Caxias. Exatamente. Tá? A ponte agora é a Sul Duque de Caxias. Vamos para lá. Tive no aniversário de Washington agora no final de semana. Bastante gente. Muito bacana lá a cidade. Igor, mais uma vez quero agradecer a você pela participação e deixar nosso espaço aberto aqui para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Arnaldo, você sempre aí disposto a nos chamar para ouvir, para a gente conversar e dar esse espaço bacana aqui. E parabenizar você novamente pelo trabalho que você faz. Sério, né? Trabalho bem bacana, a gente gosta de acompanhar. Obrigado, Igor. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais e nos acompanhe também na Rádio Mais RJ. Até a próxima.